Você conseguiria dizer sim para um casamento com alguém que talvez nunca desperte? E se a vida da sua família dependesse disso? Às vezes, um simples beijo é capaz de mudar o destino de todos, mesmo quando a esperança já parece ter acabado. Foi assim que tudo começou para Isabela, quando ela menos esperava. Um casamento improvável virou a única chance de salvação. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. A pequena padaria dos Santos, orgulho de gerações, amanheceu de portas fechadas pela primeira vez em quase 40 anos. As ruas do bairro pareciam mais silenciosas naquele dia, como se até o vento evitasse passar diante do letreiro apagado. Isabela, a filha mais velha, olhava a fachada da loja com os olhos marejados, sentindo o peso do fracasso nos ombros e a dor de uma vida inteira prestes a desmoronar. Ela ainda podia ouvir o riso da mãe misturado ao cheiro do pão fresco, lembranças que agora pareciam cada vez mais distantes. Tudo havia mudado de um dia para o outro. A encomenda de 200 tortas de chocolate para a festa de fim de ano da construtora Galvão deveria ser a chance de reerguer o negócio e pagar todas as dívidas. Mas aquela noite de festa se transformou em tragédia. Dezenas de convidados passaram mal e logo o nome da Padaria dos Santos estava nos jornais, associado a uma grave intoxicação alimentar. Em poucas horas, a vigilância sanitária interditou o local e os processos começaram a chegar como uma enxurrada. O pai de Isabela, seu Augusto, não tinha mais forças nem para discutir com os fiscais. A mãe, Dona Lúcia, desabou de vez, precisando de cuidados médicos urgentes. Até o irmão mais novo, Rafael, cogitou abandonar o cursinho para ajudar em casa. A cada cobrança, cada notícia ruim, Isabela sentia a esperança escorrer pelos dedos. Mas o destino, cruel e irônico, ainda guardava para ela uma proposta impensável, daquelas que só aparecem quando tudo parece perdido. E foi nesse exato momento, em meio ao desespero, que a vida da família dos Santos tomaria um rumo que ninguém jamais poderia imaginar. A chuva caía fina na manhã seguinte, escorrendo preguiçosa pelas vidraças do pequeno apartamento dos Santos, onde tudo parecia mais apertado e sombrio. Isabela passara a noite em claro, ouvindo os passos pesados do pai pelo corredor, o choro contido da mãe no quarto ao lado, o silêncio preocupado de Rafael, que já não sabia mais o que dizer. A esperança, se existia, se escondia em algum canto empoeirado da casa. O telefone tocou cedo, um som estridente que gelou o estômago de todos. Era apenas mais uma ligação do banco, exigindo uma resposta impossível. O prazo para quitar as dívidas estava esgotando. Cada minuto que passava era como um fio de vida sendo cortado, um a um. Pouco depois do almoço, quando o barulho da chuva já havia se misturado ao cheiro de café requentado, alguém bateu à porta. Ninguém esperava a visita. Augusto abriu com o rosto cansado de quem já não sonha. Do outro lado estava uma mulher de postura firme, cabelos presos num coque elegante, casaco caro pingando gotas sobre o tapete velho. Ela não parecia dali. Isabela a reconheceu de imediato. Era Helena Galvão, a matriarca da família dona da construtora. A mulher que estampava reportagens em revistas e que até então só existia no mundo dos poderosos. Helena entrou sem pedir licença, analisando cada detalhe do lar alheio, mas sem arrogância. Havia algo inquieto em seu olhar. Sentaram-se todos à mesa, onde o cheiro de pão dormido disputava espaço com o incômodo do silêncio. Helena foi direta, quase sem rodeios. Disse que lamentava o ocorrido, que também havia sido pega de surpresa pelo desastre no evento da empresa. Afirmou, com uma frieza controlada, que não estava ali para ameaçar, mas para propor algo. Augusto fechou o punho sobre a toalha, pronto para ouvir mais uma cobrança impossível. Mas Helena, com um suspiro, colocou sobre a mesa uma pasta de documentos.
Explicou que o acidente havia afetado sua família de forma ainda mais profunda. Leonardo, seu filho único, herdeiro da construtora, estava em coma desde a festa. Um dos primeiros a passar mal, ele havia reagido mal a uma medicação no hospital, e em poucos minutos sua vida se transformara em um leito frio, cercado por máquinas. Helena não vacilou ao falar do filho. Os olhos marejavam, mas a voz era cortante. Minha família também está à beira do colapso, disse, o rosto marcado pelo cansaço de noites mal dormidas. E é por isso que estou aqui. A proposta soou absurda quando foi dita. Helena contou sobre uma cláusula rígida no testamento do marido. Leonardo só poderia assumir legalmente o controle da construtora se estivesse casado antes dos 32 anos. Senão, tudo seria vendido e o dinheiro do legado iria para instituições de caridade. O aniversário do filho era dali a 6 semanas. Com Leonardo em coma e sem possibilidade de se casar com ninguém de livre vontade, a empresa estava prestes a desaparecer. Helena encarou Isabela nos olhos. Eu retiro todos os processos contra vocês. Eu pago as dívidas da padaria, ajudo a reabrir o negócio, mas em troca você precisa se casar com meu filho, só no papel por enquanto. Se ele acordar e quiser anular, poderá. Mas até lá, preciso dessa formalidade. É a única saída que vejo para todos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto encarou a filha, esperando um milagre. Dona Lúcia, pálida, olhava para Helena com gratidão e desconfiança misturadas. Rafael fechou a cara, revoltado, mas sem argumentos. Isabela, com as mãos frias e úmidas, pensou em recusar na mesma hora. A ideia de se unir, mesmo que de mentira, a um homem desconhecido preso entre a vida e a morte, era absurda demais para ser processada. Mas a cada olhar para os pais, para as rugas precoces no rosto do pai, para o tremor das mãos da mãe, para o irmão que perdera o brilho dos olhos, ela sentia o peso da responsabilidade crescer como uma pedra no peito. Helena não insistiu, não implorou. Apenas ficou ali, sentada na cadeira de madeira, esperando uma resposta. Pensem bem, disse, já se levantando. Eu volto amanhã, mas o tempo está contra todos nós. E saiu, deixando para trás o cheiro de perfume caro e a sensação de que tudo estava prestes a mudar. De novo, a tarde se arrastou como um animal ferido. Isabela lavou louça mecanicamente, tentando afastar a proposta da cabeça. Os pais conversaram em voz baixa no quarto. Rafael saiu para caminhar, batendo a porta com força. A chuva engrossava lá fora, como se o céu lamentasse junto com eles. Era difícil pensar em casamento quando mal se tinha forças para sobreviver ao dia seguinte. Mas a proposta estava ali, pulsando em cada pensamento, assombrando cada tentativa de fingir que a vida podia voltar ao normal. Quando a noite caiu, todos estavam exaustos. Augusto sugeriu reunir a família na sala, como faziam antigamente nos tempos bons. Discutiram cada detalhe, cada possibilidade, cada risco. Havia medo, vergonha, até mesmo revolta. Mas também a esperança de um recomeço, por menor que fosse. Dona Lúcia, que sempre sonhara em ver a filha de branco no altar, agora enxugava lágrimas discretas diante da ideia de um casamento silencioso, sem festa, sem música, sem alegria. No quarto, deitada na cama sem sono, Isabela encarou o teto por horas. Pensou no futuro, nas lembranças da infância, nos sonhos que deixara para trás. Pensou em Leonardo, um homem que só conhecia de fotos em revistas, agora reduzido a uma sombra conectada a fios e máquinas. Perguntou-se que tipo de vida a esperava se aceitasse, se algum dia perdoaria a si mesma por transformar amor em contrato, em salvação forçada. Mas a cada lembrança dos pais, do cheiro do café, do riso antigo, sentia a resposta se formar, amarga, mas inevitável. O dia amanheceu frio e úmido. Antes mesmo do café, Helena voltou.
pontual, séria, com os mesmos olhos firmes. Todos estavam reunidos, o coração apertado, o silêncio espesso. Helena sentou-se à mesa, aguardando em silêncio enquanto Augusto buscava coragem para falar. Mas foi Isabela quem se adiantou, voz trêmula, mas decidida. Eu aceito, disse, olhando diretamente para Helena, mas quero que tudo seja transparente, sem mentiras para ninguém. Quero que minha família seja tratada com respeito. Helena apenas assentiu, um breve sorriso de cansaço nos lábios. E ali, naquela sala modesta, sem testemunhas além da chuva e das paredes gastas, foi selado o destino de duas famílias. A tempestade lá fora parecia mais intensa, mas dentro de casa, o barulho do medo dava lugar ao som de uma esperança nova e assustadora. O dia marcado para o casamento chegou mais rápido do que Isabela poderia suportar. O céu estava nublado. O cheiro de terra molhada pairava no ar e a cidade parecia ainda mais silenciosa do que o normal, como se até os passarinhos tivessem decidido não cantar naquele sábado cinza. Isabela mal dormira nas noites anteriores, os olhos vermelhos de tanto chorar em segredo e o estômago apertado, como se fosse o de uma noiva prestes a fugir do altar. Mas fugir nunca foi opção. O vestido não era novo. Dona Lúcia costurara um antigo que pertencera à avó de Isabela, ajustando com mãos trêmulas e olhos marejados cada detalhe do tecido já amarelado pelo tempo. Isabela sentiu o cheiro de lavanda no véu e pensou em como seria diferente se aquele fosse o casamento com que sempre sonhara. Dessa vez, não havia música, nem festa, nem gente sorrindo. Havia apenas silêncio e um peso no peito impossível de disfarçar. A cerimônia seria no hospital, como Helena havia planejado. O corredor cheirava a desinfetante e a passos apressados de médicos e enfermeiros. Leonardo estava no mesmo quarto desde o acidente. Quase ninguém o visitava, exceto a mãe, e vez ou outra um amigo antigo que passava para deixar um livro ou uma mensagem de esperança. A equipe do hospital, ao saber da cerimônia, organizou-se em silêncio para garantir privacidade. 2 enfermeiros fecharam as cortinas e afastaram os aparelhos, deixando o quarto um pouco mais aconchegante. Na cabeceira, uma pequena mesa com flores brancas, as únicas que Helena conseguiu encontrar em cima da hora. Os pais de Isabela entraram juntos, de mãos dadas. Rafael veio logo atrás, tentando esconder a expressão aflita. Helena estava ali, postura impecável, como uma estátua de granito, mas os olhos não negavam o cansaço. O juiz de paz, um homem baixo e de fala pausada, chegou pouco depois, trazendo uma pasta de documentos e um olhar de quem já vira de tudo na vida. Isabela encarou Leonardo por um longo instante antes de se aproximar. O rosto dele parecia mais tranquilo do que nas fotos dos jornais, traços suaves, pálido demais sob a luz fria. Ela sentiu um nó na garganta ao pensar que estava prestes a unir sua vida à de um estranho, alguém que nem sequer podia dizer sim. Helena se aproximou da cama e segurou a mão do filho com firmeza, como se quisesse protegê-lo de tudo. O juiz de paz iniciou a cerimônia com um tom respeitoso. Evitando perguntas óbvias, pediu que todos se aproximassem. Estamos aqui reunidos para formalizar a união civil entre Isabela Santos e Leonardo Galvão, conforme disposto em lei e com as devidas autorizações. A voz do juiz era firme, quase sem emoção. Augusto limpava o suor das mãos no bolso da calça. Dona Lúcia rezava baixinho, olhos fechados, pedindo um milagre que já nem sabia se desejava. Rafael evitava olhar para a cama, como se negar a realidade fosse o único jeito de suportá-la. Chegada a hora do sim, o juiz olhou para Isabela com doçura. Isabela Santos, você aceita Leonardo Galvão como seu legítimo esposo na saúde e na doença até que a morte o separe? O silêncio pareceu se arrastar por minutos. Isabela respirou fundo, lutando para segurar as lágrimas, e respondeu com voz firme: aceito.
O juiz então se voltou para Leonardo, que permanecia imóvel, olhos fechados, o peito subindo e descendo lentamente com a ajuda das máquinas. Por motivo de força maior, Leonardo Galvão não pode responder, sendo representado legalmente por sua mãe, Helena Galvão, conforme procuração em anexo. Helena, de olhos fixos no filho, respondeu com a voz embargada: aceito. Por um momento o ar ficou mais pesado. Todos pareciam esperar que algo acontecesse, um sinal, um suspiro, qualquer coisa. Mas tudo o que se ouviu foi o bip dos monitores e a respiração contida dos presentes. O juiz declarou os dois oficialmente casados, anotou algo nos papéis e pediu que Isabela assinasse o documento. Ela pegou a caneta com as mãos trêmulas, sentindo o peso de um compromisso que não era só dela, mas de toda a família. Helena fez o mesmo, assinando com firmeza. O juiz fechou a pasta e se afastou respeitoso. Agora, a tradição pede o beijo dos noivos, disse num sussurro. Isabela se aproximou da cama, o coração disparado. Ela nunca havia beijado alguém desacordado. Encostou os lábios nos de Leonardo, sentindo a frieza da pele, a ausência, o silêncio. Era um beijo sem resposta, mas não sem significado. Por um instante, teve a estranha impressão de que ele podia ouvi-la, de que algo dentro dele se agitava diante daquele gesto. Mas talvez fosse só desejo de acreditar que ainda existia esperança. Após o beijo, Helena agradeceu ao juiz e aos enfermeiros com um aceno de cabeça. Dona Lúcia chorava baixinho, aliviada e perdida. Augusto abraçou a filha sem palavras, apertando-a contra o peito como quem tenta protegê-la do mundo. Rafael permaneceu de lado, expressão fechada, misto de orgulho e tristeza. Ninguém sabia o que viria dali em diante. O hospital logo voltou à rotina. Os funcionários entravam e saíam, pacientes conversavam nos corredores e a cerimônia parecia já ter sido engolida pelo tempo. Helena pediu para conversar com Isabela em particular, do lado de fora do quarto. Obrigada, disse ela sem rodeios, mas com uma sinceridade que surpreendeu Isabela. Sei que nada disso é justo, mas prometo cumprir minha parte do acordo. Isabela voltou para casa com a sensação de que tinha atravessado um rio profundo, sem ter certeza de onde era a margem. A noite chegou devagar, trazendo o cansaço e a dúvida. No quarto, sentada à janela, ela olhou para a rua vazia, tentando imaginar o futuro. Por mais que quisesse sonhar com um recomeço, era difícil enxergar além da dor, do medo e do silêncio que agora parecia fazer parte de tudo ao redor. A única certeza era que a vida, do jeito que conhecia, havia mudado para sempre naquele dia. Na segunda-feira seguinte ao casamento, Isabela acordou antes do sol nascer, a cabeça pesada, como se a noite tivesse sido feita de pedras. Passou as mãos devagar no vestido de algodão, o mesmo que usava desde a infância para dormir, e percebeu que nada, absolutamente nada, parecia no lugar. O cheiro de café feito pela mãe no fogão, tão familiar, soava distante diante do vazio que agora ocupava o peito. A família tomava o café da manhã em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Augusto tentava ler o jornal, mas não conseguia se concentrar nas palavras. Rafael só beliscava o pão, olhando fixo para a parede. Dona Lúcia disfarçava o choro lavando a louça. Havia no ar uma mistura de alívio e vergonha, como se todos tivessem atravessado uma tempestade sem saber se encontrariam abrigo. Isabela sabia que precisava se apresentar na casa dos Galvão naquela manhã. Helena deixara claro, seria melhor que ela passasse um tempo lá para evitar fofocas e garantir que ninguém duvidasse do casamento. É só uma formalidade, Isabela, mas nesse momento tudo precisa parecer perfeito. Avisara, com a frieza de quem já tinha apagado muitos incêndios. O motorista chegou cedo, um homem calado, de rosto fechado, que não fez perguntas e tampouco tentou ser simpático. O carro preto atravessou avenidas largas, ruas desconhecidas, até parar diante de um portão alto, cercado por árvores centenárias.
O bairro era um daqueles que Isabela só via em novelas. Mansões silenciosas, jardins impecáveis, ruas sem buracos e sem vozes. A casa dos Galvão parecia mais um museu do que um lar. Logo na entrada, uma escadaria de mármore levava ao hall, decorado com quadros enormes e móveis de madeira escura, que cheiravam a cera e a segredos antigos. Helena recebeu Isabela com um sorriso contido, o tipo de sorriso que não chega aos olhos. "Seja bem-vinda", disse, enquanto conduzia a jovem por corredores largos, apresentando ambientes onde ninguém nunca estava. "Você vai ficar no quarto de hóspedes, no final do corredor. Sinta-se à vontade para circular, mas mantenha a discrição." Isabela assentiu, tentando gravar cada detalhe, cada porta, cada olhar atravessado de funcionários que murmuravam cumprimentos automáticos. Não era difícil perceber o incômodo que sua presença causava. Para a maioria, ela era uma estranha. Alguém que entrara ali pela porta dos fundos e, de repente, tinha se tornado esposa do herdeiro. O quarto era grande, com cortinas pesadas e uma cama arrumada com perfeição militar. Isabela largou a mala sobre a poltrona, sem coragem de desfazê-la. Caminhou até a janela, onde via apenas o jardim silencioso e uma nesga de céu nublado. Não conseguia se sentir dona de nada ali. O resto do dia passou devagar, como se o tempo tivesse grudado nas paredes. No almoço, foi servida em uma sala comprida, com uma mesa tão grande que o silêncio pesava mais do que os talheres de prata. Helena mantinha conversas apenas sobre o necessário: remédios de Leonardo, ligações com advogados, planilhas da empresa. O restante do tempo, Isabela passava sozinha, passeando pelos corredores, fingindo interesse nos livros da biblioteca ou escutando os passos dos funcionários. Nas horas livres, tentava acompanhar notícias sobre a padaria. Falava ao telefone com Dona Lúcia, tentando animá-la, perguntando dos exames médicos e da rotina de Rafael. Mas até nessas ligações, sentia que não pertencia a lugar algum. Na casa dos pais, era a filha que partiu para um casamento improvável. Na mansão, era uma intrusa sob avaliação constante. A solidão pesava, mas havia também orgulho. Mesmo naquele ambiente hostil, Isabela prometeu a si mesma que não abaixaria a cabeça. À noite, Helena bateu à porta do quarto. Entrou sem pedir licença e sentou-se na poltrona ao lado da janela. "Amanhã quero te apresentar alguns funcionários da empresa. Você não vai precisar se envolver em nada, mas quero que te vejam como parte da família Galvão. É importante que não deixem dúvidas sobre o nosso acordo", explicou em tom baixo. Isabela assentiu, engolindo o medo. "Eu só quero que a senhora cumpra sua parte", respondeu firme, mas sem agressividade. Assim que Helena saiu, Isabela encarou o próprio reflexo no espelho do guarda-roupa. Pela primeira vez, sentiu raiva da situação, mas também uma coragem estranha. Amanhã seria outro dia, e ela não sabia se teria forças para suportar mais olhares tortos ou perguntas disfarçadas de gentileza. Mas enquanto ajeitava os travesseiros na cama, lembrou-se do cheiro de lavanda no véu do casamento e pensou na promessa silenciosa que fizera a si mesma. Não permitiria que a dor e a vergonha definissem sua história. No silêncio pesado daquela noite, Isabela fechou os olhos e sussurrou uma prece baixinha, pedindo força para enfrentar 2 mundos e para não se perder em nenhum deles. O chat GPT disse: Isabela acordou antes do sol nascer, os olhos pesados, mas o corpo impelido por uma inquietação que não a deixava parar. O quarto de hóspedes, ainda escuro, parecia uma caverna cheia de objetos que não lhe pertenciam. Ela se levantou devagar, abriu as cortinas e ficou observando o jardim perfeitamente aparado, onde os galhos desenhavam sombras compridas no gramado úmido. O café da manhã foi servido por uma empregada de uniforme impecável, que mal ergueu os olhos ao lhe entregar a bandeja. Helena não apareceu à mesa. O silêncio
era absoluto, cortado apenas pelo leve barulho do relógio antigo na parede. Sentindo-se invisível, Isabela tomou o café em poucos goles e decidiu andar pela casa, tentando entender aquele novo universo do qual agora fazia parte, mesmo sem jamais se sentir incluída. Passou pelo corredor principal, admirando os quadros de família, rostos sérios de gerações passadas dos Galvão, molduras douradas que pareciam pesar mais que o próprio tempo. Chegou até a biblioteca, uma sala repleta de estantes altas, livros de capa dura, cheiro de papel antigo. Um móvel menor, quase escondido perto da janela, chamou sua atenção. Era uma coleção de cadernos de desenho e projetos, todos com o nome de Leonardo gravado na capa. Isabela folheou as páginas devagar, surpreendendo-se com desenhos detalhados de praças, creches, parques públicos. Havia anotações sobre melhorias em bairros humildes da cidade, ideias para espaços de lazer gratuitos, projetos sociais que nunca tinham sido colocados em prática. Ela percebeu ali um Leonardo diferente do que imaginava, alguém interessado em mais do que apenas manter a tradição da família. Depois do almoço, Helena apareceu para buscá-la e juntas foram até a sede da empresa. O prédio imponente, envidraçado, fazia sombra sobre a praça central. Os funcionários, acostumados com a presença fria de Helena, ficaram curiosos ao ver Isabela chegar. No elevador, ela sentiu olhares discretos, sorrisos rápidos e cochichos abafados. Helena apresentou a jovem como esposa de Leonardo e exigiu respeito absoluto. Na sala de reuniões, Isabela foi recebida por antigos funcionários de confiança, homens e mulheres com rugas fundas nos olhos e nomes que ela só conhecia de ouvir falar. Um deles, seu Edgar, olhou para ela com simpatia e mais tarde, quando Helena se afastou, aproximou-se devagar. Seu marido era um bom rapaz, comentou, voz baixa, quase paternal. Sempre falava que queria mudar o mundo aos poucos. Acho que você vai se orgulhar dele, dona Isabela. No final do dia, de volta à mansão, Isabela sentiu uma vontade incontrolável de conhecer mais sobre Leonardo. Subiu até o escritório dele, onde o sol poente desenhava linhas douradas no chão de madeira. Nas prateleiras, encontrou certificados de reconhecimento, fotos de visitas a comunidades carentes, cartas de agradecimento escritas por moradores de bairros distantes. Havia também uma caixa de madeira com cartas antigas, trocadas com amigos de infância, e, curiosamente, bilhetes enviados por crianças de uma creche em um bairro afastado. Cada palavra revelava uma face nova de Leonardo, generoso, discreto, inquieto diante das injustiças do mundo. Quanto mais lia, mais sentia crescer dentro de si uma admiração silenciosa, misturada ao medo de não estar à altura daquela família. Na noite seguinte, Isabela jantou sozinha. O barulho dos talheres ecoava pela sala vazia, e por um instante ela pensou em como seria se aquele silêncio fosse preenchido por conversas sinceras, por risos, por histórias compartilhadas. Caminhou pela casa como quem busca um fantasma, passando pela sala de música, onde um piano antigo repousava coberto por uma manta de veludo azul. Imaginou Leonardo ali, os dedos deslizando pelas teclas, compondo melodias para ninguém ouvir. O som de passos apressados no corredor trouxe Helena de volta à sala. A mulher sentou-se de frente para Isabela, o rosto mais cansado do que de costume. Sabe o que Leonardo mais odiava? Perguntou, olhando para as próprias mãos. A indiferença. Ele nunca se conformou com o que via nas ruas. Por isso, sonhava em transformar as coisas, mesmo que fosse pouco a pouco. Isabela ouviu em silêncio, sentindo pela primeira vez um pequeno laço nascer entre as duas. Depois, Helena levantou-se e, antes de sair, olhou para Isabela de um jeito diferente, quase suave. Você não precisa provar nada para mim, apenas seja honesta. Ficou ali, sozinha, olhando para o piano, para as fotos nas estantes,
para as ideias de Leonardo espalhadas pela casa. Deu-se conta de que, mesmo vivendo entre paredes que não lhe pertenciam, existiam ecos de alguém que via beleza nas pequenas coisas, que queria deixar uma marca no mundo, ainda que discreta. Mais tarde, no quarto, Isabela escreveu uma carta para a mãe, contando sobre o dia, sobre o que descobrira, sobre o medo e a saudade que sentia. Pediu notícias da padaria, do irmão, do bairro. Disse que ainda se sentia perdida, mas que havia algo de bom em conhecer as marcas que Leonardo deixara por onde passou. No fim daquela noite, sentada à janela, Isabela olhou para o jardim iluminado pela lua e, por um instante, sentiu que talvez não estivesse tão sozinha quanto imaginava. O ChatGPT disse: Isabela decidiu que não deixaria os dias escorrerem entre dedos sem fazer nada. Depois de descobrir tudo o que Leonardo representava fora daquelas paredes, sentiu uma urgência diferente, como se devesse a ele ao menos uma companhia digna. Naquela manhã, pediu ao motorista que a levasse ao hospital, com um livro de poesias debaixo do braço, um caderno de anotações e a coragem amarrada no peito. Chegou cedo, o corredor ainda meio vazio, as luzes de neon tremulando, e foi recebida por uma enfermeira chamada Carla, que parecia ser uma das poucas pessoas a conhecer as idas e vindas de Leonardo por ali. Ele tem dias melhores e dias piores, confidenciou, arrumando os lençóis com delicadeza. Às vezes responde à voz, às vezes parece mais distante. Isabela assentiu, guardando para si uma esperança silenciosa. Sentou-se ao lado da cama, observou o rosto imóvel, os fios enroscados ao redor do corpo do marido e sentiu vontade de chorar, mas resistiu. Abriu o livro e começou a ler. Primeiro um poema de Drummond, depois versos soltos de Cecília Meirelles. Lembrou de como a mãe lia histórias antes de dormir, voz baixa, embalando o medo até que o sono chegasse. Enquanto lia, Isabela falava de si mesma, contava do tempo da padaria, das brincadeiras de infância com Rafael, das dificuldades que enfrentavam. Compartilhava pequenas vitórias, como o cheiro do pão fresco nas manhãs de domingo, e desabafava sobre o medo de não estar à altura da história dele. Ao longo dos dias, aquela rotina se tornou o fio que segurava o resto do seu mundo. Isabela passou a levar notícias da família, desenhava pequenas cenas do hospital no caderno, lia em voz alta as cartas que encontrava no escritório de Leonardo e até tentava tocar algumas músicas simples em um velho violão que estava guardado em um armário do quarto dele, no andar de cima da casa. Nunca fora boa com acordes, mas a música, ainda que desafinada, parecia preencher o quarto vazio de um jeito novo. Algumas enfermeiras começaram a reparar que quando Isabela lia ou tocava, o monitor cardíaco de Leonardo parecia responder. Às vezes era uma leve aceleração, um movimento sutil nos dedos, uma lágrima no canto do olho. Ninguém ousava falar de milagres, mas o silêncio era menos pesado com aquela presença diária. A rotina passou a ser quase sagrada. Isabela chegava cedo ao hospital, cumprimentava a equipe com um sorriso tímido, sentava-se na cadeira de couro ao lado da cama e começava a conversa. Falava do clima, das novidades do bairro, das tentativas frustradas de Helena de se adaptar à nova dinâmica em casa, das notícias da padaria, que aos poucos começava a receber ajuda para reabrir. Rafael, agora mais animado, ligava à noite para contar dos avanços do cursinho e das visitas de amigos antigos. Dona Lúcia recuperava a saúde, mas ainda evitava sair de casa. Mesmo distante, Isabela fazia questão de compartilhar cada detalhe com Leonardo, como se ele pudesse, de alguma forma, guardar todos aqueles fragmentos de vida para quando acordasse. Havia tardes em que Isabela se pegava desenhando o rosto de Leonardo, os traços calmos, o cabelo bagunçado, os cílios longos. Às vezes, desenhava a própria mão segurando a dele, como se assim pudesse ancorar os dois ao presente. Outras vezes, escrevia cartas que jamais teria coragem de entregar.
cartas em que confessava seus medos, suas dúvidas, seus sonhos que tinham mudado tanto desde o início de tudo aquilo. Em um desses dias, Helena apareceu de surpresa no hospital. Encontrou Isabela debruçada sobre o caderno, lendo um poema em voz baixa. Observou a cena por alguns minutos antes de se anunciar. Sentou-se ao lado da nora, sem o habitual distanciamento, e perguntou sobre os avanços de Leonardo. Isabela relatou as pequenas mudanças, sem exageros, com honestidade. Helena ficou em silêncio, pensativa. Depois se levantou e saiu sem dizer mais nada. Aquela noite em casa, Helena bateu à porta do quarto de Isabela e entregou-lhe um envelope. Aqui estão cópias dos projetos que Leonardo planejava para bairros carentes. Talvez você queira ler para ele, disse apenas. Isabela agradeceu e passou horas estudando cada linha dos desenhos e das ideias, encantada com a sensibilidade e a ambição do marido ausente. Nos dias seguintes, Isabela levou os projetos para o hospital e passou a descrevê-los em detalhes para Leonardo. Falava das cores que ele imaginava para as creches, das áreas verdes dos parques, das cartas de agradecimento de famílias beneficiadas. Imaginava com ele cada rua transformada, cada sorriso de criança. Sentia, no fundo do peito, que aquelas histórias faziam sentido para os dois, mesmo que o silêncio persistisse. O tempo foi perdendo a pressa, e naqueles instantes ao lado de Leonardo, Isabela encontrou uma calma que nunca soubera existir dentro de si. À noite, escrevia para a mãe, compartilhando esperanças e angústias. Dona Lúcia respondia com conselhos simples, e Rafael mandava piadas para arrancar sorrisos, mesmo de longe. Em meio a tudo, Isabela sentia que sua rotina de esperança mantinha não só Leonardo, mas toda a família viva, presa à ideia de que, às vezes, pequenos gestos são a única ponte possível entre a vida que se foi e a vida que ainda pode nascer. Numa tarde abafada, quando a cidade parecia suspensa entre nuvens e buzinas, Isabela decidiu abrir uma caixa de madeira esquecida no fundo do escritório de Leonardo. Tinha encontrado a chave entre papéis antigos, quase por acaso, enquanto procurava folhas para desenhar. Ao levantar a tampa, deparou-se com cartas amareladas, algumas amarradas com fitas azuis desbotadas, outras soltas com caligrafias diferentes. No topo, uma carta longa, escrita com letras firmes e delicadas, assinada por um nome desconhecido, Sofia. Isabela leu devagar, sentindo um frio na espinha a cada linha. Sofia escrevia de longe, de outro tempo, falando de saudade, de sonhos interrompidos, de um amor que não resistiu às pressões da vida real. A carta tinha um tom de despedida, mas também de esperança, como se as portas jamais tivessem sido fechadas por completo. Queria poder voltar, mas acho que para você e para mim o tempo não volta mais. Cuide de si, Leonardo, e se algum dia acordar desse silêncio, não me esqueça totalmente, dizia o final do bilhete. Isabela sentiu o peso daquela presença invisível, o tipo de sombra que se insinua pelos cantos e torna o ar mais denso. Não conseguia decidir se sentia ciúme, pena ou apenas um estranho desconforto diante daquele passado tão vivo. Colocou as cartas de volta, mas não conseguiu tirá-las da cabeça durante todo o resto do dia. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, a enfermeira Carla comentou que havia recebido uma ligação de uma moça chamada Sofia, que dizia ser uma velha amiga de Leonardo. Ela pediu notícias, disse que voltaria à cidade por alguns dias, explicou Carla, enquanto trocava o soro. Isabela apenas assentiu, tentando esconder a inquietação que crescia dentro de si. A visita de Sofia aconteceu na quinta-feira. Ela chegou discreta, usando um vestido claro e óculos escuros, os cabelos presos num coque apressado. Helena a recebeu na porta do hospital, fria e educada. Isabela estava sentada ao lado de Leonardo, lendo uma reportagem sobre projetos sociais, quando sentiu a presença de Sofia no corredor.
As duas trocaram um olhar rápido, cheio de perguntas não ditas. Sofia sorriu de leve, uma mistura de carinho e resignação, e pediu permissão para ficar um momento a sós com Leonardo. Isabela hesitou, mas decidiu sair, indo buscar um café na lanchonete. Do lado de fora, sentada num banco de metal, Isabela olhava as árvores balançando ao vento e se perguntava por que aquela visita a incomodava tanto. Sofia não era uma ameaça real, ela dizia para si mesma, mas o medo de ser comparada, de não estar à altura de um amor antigo, pesava mais do que gostaria de admitir. Ao retornar ao quarto, encontrou Sofia sentada ao lado da cama de Leonardo, segurando a mão dele e falando baixinho, como quem compartilha segredos antigos. O clima era de despedida e havia um brilho diferente nos olhos da visitante. Quando Sofia se levantou para sair, parou diante de Isabela e, num gesto inesperado, tocou de leve seu ombro. Ele sempre foi generoso, mesmo quando tinha medo, disse. Acho que você está fazendo bem para ele, mesmo que ainda não perceba. Nos dias seguintes, Isabela sentiu o peso da comparação, da dúvida, da sombra do passado. Por mais que tentasse afastar o sentimento, a presença de Sofia pairava sobre tudo, uma lembrança silenciosa de que Leonardo já tinha pertencido a outro mundo, a outras histórias. Em casa, conversou com Dona Lúcia sobre o assunto, ouvindo conselhos suaves sobre não se apegar ao que não pode controlar. Rafael, com sua irreverência costumeira, tentou fazer piada da situação, dizendo que se Leonardo não acordasse logo, ia acabar tendo que explicar a vida inteira para cada ex-namorada que aparecesse. O humor ajudou um pouco, mas a inquietação persistia. No hospital, Isabela percebeu mudanças sutis em sua rotina. Passou a falar menos do próprio passado e mais dos planos para o futuro, das possibilidades que poderiam surgir se Leonardo acordasse, dos lugares que gostaria de conhecer. Lia para ele cartas de agradecimento, mostrava fotos das crianças das creches e até se arriscava a compartilhar os próprios desenhos. Às vezes, conversava com Helena sobre como era difícil conviver com fantasmas, ouvindo dela histórias antigas da juventude do filho, de paixões que nunca vingaram. Era uma troca silenciosa, feita de pequenas confidências, que criava uma ponte entre as duas mulheres. O tempo, nesses dias, parecia diferente. O relógio no hospital andava mais devagar. As visitas de Sofia se espaçaram até cessarem por completo. Quando ela se despediu, deixou uma última carta na cabeceira de Leonardo. Isabela não leu, mas guardou para ele com cuidado, como quem cuida de um tesouro frágil. O quarto ficou mais silencioso, a sombra do passado menos pesada, mas nunca totalmente ausente. Isabela seguiu com sua rotina de esperança, mas agora sentia que para construir qualquer coisa nova, precisava aprender a conviver com as marcas antigas e com tudo o que Leonardo trazia do mundo de antes. A rotina de Isabela se tornou ainda mais silenciosa após a última visita de Sofia. Os dias no hospital seguiam entre leituras, pequenas conversas com as enfermeiras e o acompanhamento atento das reações quase imperceptíveis de Leonardo. Ela começou a perceber que Helena, apesar da aparência inabalável, andava mais abatida, com olheiras profundas e o olhar distante, mesmo nas raras reuniões familiares. Em uma noite fria, Helena apareceu de surpresa no quarto de hóspedes, pedindo licença com um aceno breve antes de entrar. Isabela já estava deitada, tentando ler, mas sentou-se na cama, sentindo que aquela visita fora do habitual carregava um peso diferente. Helena se sentou na poltrona ao lado da janela, o rosto voltado para a escuridão do jardim. Por longos minutos, ficou em silêncio, os dedos tamborilando suavemente no braço da poltrona. O relógio na parede marcava quase meia-noite quando ela finalmente começou a falar, a voz mais baixa do que de costume. Quando meu marido morreu, tudo desabou de repente.
Eu não estava pronta para comandar a empresa. Não sabia como proteger meu filho, como manter o legado dele vivo. O tom não trazia lamento, mas uma franqueza rara. Isabela permaneceu calada, atenta a cada palavra. Helena continuou, confessando que nunca se sentiu preparada para tantas decisões difíceis, que sempre teve medo de errar, de perder tudo pelo caminho. Olhou para Isabela com um misto de sinceridade e vulnerabilidade. Eu aceitei esse acordo do casamento porque não vi outra saída. Pensei que era a única chance de manter a empresa, de garantir o futuro do meu filho. Mas existe algo que ninguém sabe, nem mesmo Leonardo. Eu sinto uma culpa enorme pelo acidente dele. Os olhos de Helena marejaram. Na noite da festa, fui eu quem pediu para ele ficar até mais tarde, para representar a família diante dos investidores. Ele queria ir embora, disse que estava cansado, mas eu insisti. Ele ficou por minha causa. Se eu não tivesse pressionado, talvez nada disso tivesse acontecido. Isabela sentiu o ar pesar no quarto, como se aquela confissão tivesse suspendido o tempo. Helena enxugou discretamente uma lágrima e se levantou, caminhando até a janela. Eu convivo com esse medo todos os dias, desde o acidente. Sei que não posso mudar o passado, mas me dói ver meu filho preso naquele leito. Às vezes, penso que estou pagando por todas as escolhas erradas que fiz. E por isso, Isabela, eu preciso que você saiba. Não quero que você se sinta prisioneira nessa casa. Eu sei que essa situação não é justa, nem para você, nem para ninguém aqui. Só peço que me ajude a cuidar dele, do jeito que puder. O resto a gente resolve com o tempo. Isabela, pela primeira vez, viu Helena como uma mulher frágil, marcada por escolhas difíceis, não apenas como a matriarca distante que todos temiam. Havia um silêncio reconfortante entre as duas, como se a confissão criasse um elo que palavras não conseguiam explicar. Helena agradeceu pela escuta e saiu, fechando a porta devagar, deixando Isabela mergulhada em pensamentos. Depois daquela noite, os encontros entre elas passaram a ser menos formais. Tomavam chá na varanda, conversavam sobre livros e até riam, de vez em quando, sobre pequenas situações do cotidiano da casa. A distância entre patroa e nora se encurtou pouco a pouco, e Isabela começou a perceber nuances de carinho nos gestos de Helena. No hospital, Isabela dividiu sua rotina entre o cuidado com Leonardo e as notícias da padaria, que Dona Lúcia tentava reabrir com a ajuda de amigos do bairro. Rafael ligava animado contando das aulas, trazendo notícias dos antigos clientes que sentiam falta do pão fresco e das manhãs animadas no balcão. Era uma esperança tímida, mas suficiente para que Isabela não desistisse. Aos poucos, passou a compartilhar com Helena pequenas vitórias. Uma receita recuperada, uma carta de agradecimento, um sorriso novo da mãe. Helena escutava com atenção, às vezes aconselhava. Outras apenas oferecia um silêncio compreensivo. Nessas conversas, Isabela percebeu que a sogra também buscava redenção, mesmo sem nunca admitir abertamente. Certa tarde, enquanto organizava papéis na biblioteca, Isabela encontrou uma foto antiga de Helena com Leonardo, ainda criança, sentados em um balanço no quintal da mansão. O olhar de ternura entre mãe e filho ficou gravado em sua memória. Guardou a foto no bolso do casaco e, naquela noite, entregou-a para Helena durante o chá. Helena segurou a imagem por um longo tempo, acariciando o rosto do filho na fotografia, antes de agradecer, com a voz embargada. Eu só queria poder voltar no tempo, fazer diferente, mas a vida não permite isso para ninguém. Isabela apertou a mão da sogra, em silêncio, sentindo que havia algo novo nascendo ali. Não amizade, talvez, mas um respeito construído sobre a sinceridade, a dor e a vontade de recomeçar. Nos dias que se seguiram, Isabela notou Helena menos rígida, mais aberta a conversar, menos preocupada com as aparências. A casa ficou mais leve, as refeições menos tensas, os funcionários mais gentis. Mesmo as paredes frias da mansão
pareciam aquecer diante daquele laço improvável entre as duas mulheres, cada uma carregando seus próprios segredos e esperanças, cada uma tentando encontrar sentido em um presente que nunca imaginaram viver. Numa noite em que o vento batia forte nas janelas da mansão, Isabela sentiu um aperto no peito que não soube nomear. Havia recebido um telefonema urgente da mãe. A padaria, prestes a ser reaberta graças à ajuda de amigos do bairro e a uma doação anônima, poderia ser perdida de uma hora para outra. Um credor antigo aparecera com papéis ameaçando tomar o imóvel, e Augusto passara mal ao saber da notícia. Isabela saiu de casa sob a chuva fina, atravessou ruas alagadas e chegou ao hospital com a cabeça cheia de perguntas. Na porta do quarto, parou um instante para recuperar o fôlego, sentindo o cheiro de álcool e o som dos monitores. Carla, a enfermeira de sempre, olhou para ela com uma mistura de ternura e preocupação. Ele teve um dia mais agitado, comentou, enquanto ajeitava o travesseiro sob a cabeça de Leonardo. Acho que sentiu sua falta. Isabela tirou o casaco molhado, se aproximou da cama e segurou a mão do marido. Os dedos dele estavam mais quentes do que de costume. Ela falou baixinho sobre as últimas notícias da padaria, sobre Rafael, que havia passado numa prova importante, sobre Dona Lúcia, que enviava orações todos os dias. Contou dos avanços tímidos, das pequenas alegrias, mas deixou escapar a angústia por não saber se o esforço de todos seria suficiente para segurar o que restava da família. Sentiu as lágrimas subirem aos olhos e não tentou disfarçar. Ficou ali por longos minutos, falando do medo, do cansaço, do desejo de ter uma resposta. O hospital parecia deserto naquela noite, como se todos os sons tivessem sido absorvidos pela tempestade. Só o coração de Isabela fazia barulho, pulsando alto no silêncio. Ela se levantou, passou a mão pelos cabelos, enxugou o rosto e se inclinou para perto de Leonardo. Se você pode me ouvir, por favor, me ajude. Eu não sei o que fazer. A única coisa que tenho para te dar é a verdade. Estou com medo, mas não vou te abandonar. Sem pensar, depositou um beijo nos lábios dele, mais longo e intenso do que o da cerimônia. Não havia testemunhas, nem tradições a cumprir. Era apenas um gesto de entrega, de esperança e de desespero. Sentiu um arrepio estranho, como se o tempo tivesse parado ao redor dos dois. Ficou ali por alguns segundos, esperando algo impossível. De repente, o monitor cardíaco emitiu um bip mais forte. Isabela recuou, o coração acelerado, achando que estava imaginando coisas. Carla entrou apressada no quarto, olhou para os aparelhos e percebeu uma alteração nos sinais vitais. Talvez seja só cansaço, disse, tentando acalmar Isabela. Mas o olhar curioso denunciava que algo diferente estava acontecendo. Isabela segurou firme a mão de Leonardo, sentindo uma leve pressão nos dedos, como se ele quisesse responder ao toque. Chamou por ele, primeiro num sussurro, depois mais alto. A enfermeira chamou o médico de plantão e, em poucos minutos, uma equipe entrou na sala, testando reflexos, examinando os olhos, repetindo comandos simples. O movimento virou uma coreografia silenciosa de esperança. Isabela, com a voz embargada, pediu para que Leonardo a ouvisse, para que lutasse, para que voltasse. No meio dos exames, ele abriu lentamente os olhos, as pálpebras pesadas, como se estivessem coladas há séculos. O quarto inteiro prendeu a respiração. O olhar de Leonardo vagou pelo ambiente até encontrar o rosto de Isabela. Ela sorriu, as lágrimas escorrendo livremente, e sentiu o corpo tremer de emoção. Leonardo tentou falar, mas só conseguiu um murmúrio quase inaudível. A médica pediu silêncio e aproximou-se com cuidado, perguntando se ele sabia onde estava, se reconhecia as pessoas ao redor. Os primeiros minutos foram confusos. Leonardo piscou devagar, mexeu os lábios até conseguir sussurrar. Isa... Foi como se o mundo desabasse e se reconstruísse ao mesmo tempo.
Isabela apertou a mão dele, chorando, rindo, agradecendo por aquele milagre silencioso. Helena chegou logo depois, chamada às pressas pela equipe médica. Ao ver o filho acordado, desabou em lágrimas, abraçando Isabela com uma força que nunca demonstrara antes. Rafael e Dona Lúcia, avisados por mensagem, rezaram juntos em casa, sem conseguir conter a ansiedade. O médico explicou que o despertar de Leonardo era delicado e que as próximas horas seriam cruciais. Era preciso paciência, calma, fé de que ele voltaria pouco a pouco. A noite seguiu longa, cheia de exames e perguntas, mas o quarto, antes tão frio, agora transbordava de vida. Isabela ficou sentada ao lado da cama, segurando a mão de Leonardo, contando novamente toda a história, desde a encomenda de tortas até a decisão de aceitar o casamento. Falou da família, dos amigos, das cartas e dos desenhos encontrados no escritório. Leonardo a ouvia, atento, sorrindo de vez em quando, emocionado ao reconhecer partes de si na voz dela. Pela primeira vez desde o acidente, havia esperança real, palpável, um futuro possível, onde antes só havia silêncio e medo. O beijo daquela noite não foi apenas um gesto de despedida ou de súplica. Foi um chamado, um convite para a vida, para recomeçar, para enfrentar juntos o que viesse. E naquele instante, tudo ao redor pareceu mudar. O mundo lá fora continuava tomado pela tempestade, mas dentro do hospital, entre bipes e sorrisos, Isabela sentiu que não estava mais sozinha. O sol nasceu tímido, atravessando as cortinas do quarto de hospital, onde Isabela passara a noite sentada ao lado de Leonardo. Ela mal sentia o corpo, mas os olhos brilhavam com uma esperança nova. Leonardo dormia profundamente, agora respirando sem auxílio de máquinas, e de tempos em tempos murmurava o nome dela, como se quisesse se agarrar à presença que o guiara de volta ao mundo dos vivos. A equipe médica entrou em silêncio, respeitando o clima de milagre, e foi só após vários exames que permitiram a Isabela ficar com ele a sós. Ela se aproximou, acariciou o rosto do marido, agradecendo por aquele momento com uma prece silenciosa. Quando Leonardo finalmente abriu os olhos de novo, encarou Isabela com uma expressão misturada de espanto e carinho. O olhar estava mais lúcido, como se, a cada minuto, pedaços do passado voltassem a se encaixar no presente. Ele tentou sentar, sentiu o corpo pesado, mas apertou a mão de Isabela com força. "Foi tudo verdade?" murmurou, a voz rouca e vacilante. Ela assentiu, segurando o choro, e contou de novo tudo o que havia acontecido. A intoxicação, o acordo com Helena, o casamento silencioso, as visitas diárias, a luta para salvar a padaria. Leonardo fechou os olhos, ouvindo cada detalhe, por vezes franzindo a testa diante das partes mais duras, mas sempre mantendo a mão entrelaçada à dela. "Eu me lembro de você lendo, desenhando, falando sobre sua família. Eu ouvia tudo, mesmo sem conseguir responder", disse, com um sorriso tímido. "Você me trouxe de volta, Isabela." Pouco a pouco, Helena entrou no quarto, carregando um buquê de flores simples e um olhar de alívio. Ela se sentou na poltrona ao lado, observando o filho como quem vigia um tesouro recuperado. Rafael e Dona Lúcia chegaram juntos mais tarde, com olhos vermelhos de emoção e abraços demorados. Pela primeira vez desde o acidente, a família se reuniu não para lamentar, mas para celebrar a vida e o improvável reencontro. A médica explicou que o processo de recuperação seria longo, exigindo paciência e força. Isabela não se assustou. Estava disposta a caminhar ao lado de Leonardo sem pressa, aceitando cada novo passo como uma vitória. Nos dias seguintes, a história do despertar de Leonardo correu pelo hospital, chegando até antigos funcionários da empresa, amigos de infância e vizinhos do bairro. Cartas e mensagens de apoio se multiplicaram. Muitos queriam ver de perto o homem que vencera o coma,
Mas a família preferiu proteger a intimidade, limitando as visitas. Helena, sempre controladora, mostrou um lado mais humano e protetor, organizando os horários das visitas e garantindo que Isabela tivesse tempo para descansar. Em casa, Dona Lúcia finalmente voltou a sorrir e, com a ajuda de Rafael, retomou os preparativos para reabrir a padaria. A notícia se espalhou rápido. Velhos clientes apareceram com flores, quitandas e até doações espontâneas para ajudar no recomeço. No hospital, entre uma fisioterapia e outra, Leonardo pediu para conversar a sós com Isabela. Havia perguntas presas no peito, dúvidas que ele não podia mais evitar. Quis saber se ela aceitara o casamento apenas por obrigação, se em algum momento pensou em fugir de tudo. Isabela contou da primeira noite sozinha na mansão, do medo, da raiva, mas também da admiração que cresceu por ele a cada carta lida, a cada projeto descoberto. No começo, eu só queria salvar minha família, mas aos poucos fui querendo te conhecer de verdade. Fui me apegando à sua história, aos seus sonhos. Acho que também me apaixonei pelo homem que você foi e pelo que pode ser agora, confessou sem vergonha. Leonardo ouviu em silêncio, emocionado, e revelou que sentia uma espécie de gratidão difícil de explicar. Eu acordei por sua causa, mas não quero que você fique presa a um compromisso forçado. Quero que escolha ficar comigo porque quer, não porque deve. O clima entre eles era de respeito e expectativa, como se ambos tivessem voltado ao início, livres para decidir o próximo passo. Helena, observando de longe, percebeu a mudança no filho e sentiu orgulho da força de Isabela, admirando pela primeira vez a mulher que agora fazia parte de sua família. Aos poucos, a vida retomou seu curso. Leonardo teve alta, voltou para casa com Isabela ao seu lado, enfrentando junto cada dificuldade do corpo e da alma. As cartas de Sofia continuaram guardadas, mas perderam o peso sombrio do passado. Houve uma última visita dela, discreta e breve, apenas para desejar sorte ao casal. Isabela agradeceu o gesto, sentindo que pela primeira vez estava pronta para escrever sua própria história. Na mansão dos Galvão, as refeições tornaram-se menos tensas, com sorrisos tímidos e conversas sobre projetos para o futuro. Helena e Isabela cultivaram um respeito mútuo, aprendendo a dividir tarefas, segredos e, aos poucos, pequenas alegrias. Rafael voltou ao cursinho, determinado a passar no vestibular. Dona Lúcia recuperou a saúde, voltou a comandar a padaria e fez questão de ensinar as receitas antigas à filha. O tempo foi costurando as feridas, criando laços onde antes só havia medo. Leonardo e Isabela decidiram que não era preciso pressa, nem promessas vazias. Queriam se conhecer, talvez se apaixonar de verdade, agora livres de obrigações. O casamento, que começara como salvação, ganhou espaço para se transformar em escolha. E na primeira manhã em que caminharam juntos até a porta da padaria reaberta, sentindo o cheiro de pão fresco e ouvindo o burburinho dos clientes antigos, Isabela sorriu, acreditando pela primeira vez que a vida podia recomeçar, mesmo depois do impossível. Se você acredita que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis e transformar até as situações mais difíceis, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Sua companhia faz toda a diferença por aqui.